Apocalipse 8, 6 a 13. Exposição de Apocalipse número 23, os sons do juízo, parte 1. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi, e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Queridos, em 2001, as torres gêmeas de Nova York foram destruídas pelos terroristas. Na ocasião, uma apresentadora de TV, ou era apenas um repórter, fez a seguinte pergunta à filha do evangelista Billy Graham. A pergunta foi: como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Veja uma compilação, uma versão resumida da resposta de Anne Graham. Ela disse: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? Ela continua: homens e mulheres importantes da nossa nação nos disseram que era impróprio fazer oração nas escolas americanas, seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, e não deveríamos bater ou aplicar correção física em nossos filhos. E nós concordamos com eles. Também nos disseram que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos. Deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas desejassem. Deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que pudessem se divertir à vontade. E nós concordamos com eles. Ainda nos disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa privacidade, incluindo o nosso presidente da República. Que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e concordássemos com a publicação de fotos de crianças nuas. Outra coisa que nos disseram: vamos fazer shows e filmes que promovam profanação, violência, sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulem o estupro,
drogas, assassínios, suicídio e temas satânicos. E nós concordamos com eles. Nós, a sociedade americana. É triste como as pessoas simplesmente culpam Deus e não entendem por que o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia nos diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem obedecer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Queridos, essa serva de Deus está quase totalmente certa. Só tem uma coisa que ela deveria dizer diferente, e é o seguinte: Deus não é o cavalheiro que calmamente deixou a humanidade. Ele não retirou da humanidade a sua bênção e proteção, não completamente. Lembre, guarde isso. Deus não é o cavalheiro que calmamente deixou a humanidade, porque estava muito entristecido, decepcionado e aborrecido com ela. Deus também não retirou da humanidade a sua bênção e proteção, não completamente. E, mais importante, Ele não se escondeu em relação à incredulidade e depravação humanas. Deus não está escondido. Ele não se escondeu em relação a toda incredulidade, toda rebelião, toda impiedade, toda depravação humanas. Deus está totalmente presente e ativo entre os homens. A Bíblia nos ensina isso do início até, especialmente, o livro de Apocalipse. Deus sempre esteve, está hoje, totalmente ativo, presente, ativo, envolvido com os homens, com a humanidade. E uma das coisas que Ele está fazendo é isso. Ele está soando as trombetas do seu juízo contra os que habitam sobre a terra, contra os homens ímpios. Deus está aqui, Deus está presente, Deus está absolutamente envolvido na história e com a humanidade. E uma das coisas que Ele está fazendo, soando as trombetas do seu juízo, da sua ira, da sua condenação contra os que habitam sobre a terra, contra os homens ímpios e perversos. Tragédias como o 11 de setembro são apenas uma manifestação do Deus da ira e da retribuição. Apocalipse capítulo 8 a 11 é uma das passagens mais relevantes sobre este assunto. Então nós precisamos fazer 3 esclarecimentos antes de abordarmos o texto. Em primeiro lugar, leia comigo, por favor. As trombetas dos castigos iniciais de Deus estão tocando desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Irmãos, essas trombetas aqui, elas começaram a tocar lá no primeiro século. E elas estão tocando pelos séculos, nestes 20 séculos. Essas trombetas estão tocando
do juízo de Deus sobre a humanidade, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Mas é provável que, na medida que se aproximar a volta de Cristo, elas ressoarão cada vez mais alto. Ou seja, os juízos parciais de Deus serão cada vez mais frequentes e destruidores, até que comece o derramamento das 7 taças. Se você continuar lendo Apocalipse, você vai ver que as 7 trombetas emendarão com as 7 taças. E as trombetas continuarão tocando, com juízos cada vez mais frequentes, destruidores da parte de Deus, até o derramamento, que comece o derramamento das 7 taças. Segundo, as calamidades naturais e espirituais liberadas pelas trombetas são obras específicas de Deus. O quê? Obras específicas de Deus contra os homens que fazem oposição a Cristo, ao verdadeiro cristianismo e à igreja fiel. Tenha sempre em mente que esses flagelos não são meros acidentes ecológicos, ou obras do acaso, ou obras do diabo, não. E terceiro, na interpretação de cada flagelo, não devemos focar atenção no significado do instrumento causador. Por exemplo, não devemos nos preocupar em saber o que é a saraiva, o fogo e o sangue, primeira trombeta, ou o que é a montanha ardendo em chamas, segunda trombeta. Porque não devemos nos preocupar com o significado do instrumento que causa o juízo. Porque a linguagem aqui, especialmente aqui em Apocalipse, a linguagem é intensamente simbólica. Intensamente simbólica. Coisas que parecem impossíveis para nós, e até cientificamente, estão acontecendo aqui. Porque a linguagem é simbólica. E para Deus não há limites do que Ele possa fazer. Deus pode misturar saraiva, fogo e sangue. E pode derramar isso na terra. E que você não tem nada a ver com isso, nem eu. Então o nosso foco deve estar na mensagem do acontecimento. Na mensagem, mas não no instrumento do juízo. Ah, mas o que é isso? O que significa realmente isso? Talvez é algo que é um fato que nunca vamos ver ou conhecer no mundo natural. É um instrumento do juízo, é coisa de Deus. Também, irmãos, é essencial nós termos em mente que as trombetas desse capítulo 8, do capítulo 8, são causadoras de eventos na natureza, ou eventos naturais. Mas esses eventos são também espirituais e teológicos, porque são obras diretas de Deus. São naturais? São. Mas são, na sua origem pelo menos, são teológicos, são espirituais, são obras diretas de Deus. Vejamos então, o que o Senhor queria nos dizer com estes sons proféticos. Em primeiro lugar, fale comigo aí. A primeira trombeta, devastações e morte na terra. Primeira trombeta, então, devastações e morte na terra. Verso 7, vamos ler juntos? O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda erva verde.
Deus começa a enviar seus castigos usando a vegetação da terra contra os homens ímpios. Deus usa agora, começa utilizando a vegetação da terra contra os homens ímpios. Note a expressão, foram atirados à terra. Ou seja, Deus é o causador direto desse flagelo. Eles foram atirados à terra. Veio de cima, veio da mão de Deus, veio do trono que controla e domina todas as coisas. Foram atirados à terra. Há uma semelhança entre esse flagelo e a 7ª taça do Egito. Depois, você poderá ler Êxodo 9, 22 a 25. Êxodo 9, 22 a 25. Para você ver a semelhança entre esse flagelo e a 7ª praga lá do Egito. O primeiro elemento liberado por essa trombeta é a saraiva. O que é saraiva? São pedras de gelo que têm mais de 5 milímetros de diâmetro. Saraiva, pedras de gelo com mais de 5 milímetros de diâmetro. Portanto, o que nós temos aqui é um fenômeno bastante estranho. Uma chuva de gelo, fogo e sangue. É difícil imaginar isso. Mas o que importa é o que ela provoca, ou o que essa chuva provocou na face do nosso planeta. Ela provocou um grande incêndio, que queimou uma terça parte da superfície da terra. Queimou as árvores, isto é, queimou as florestas, parques, bosques, queimou as plantações e toda a grama, a relva verde. Na versão NAA, aparece 3 vezes a palavra queimada. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Então, queridos, como devemos interpretar essa trombeta? Escute aí. Primeiro, ela nos dá base para afirmar que muitos incêndios florestais da nossa história são castigos e advertências de Deus para a humanidade. Muitos incêndios florestais que temos notícias ou que não temos notícias, porque são um grande número. Muitos desses incêndios florestais são castigos e advertências de Deus para a humanidade. Por exemplo, preste aí atenção, no ano de 2009, os incêndios florestais na Austrália mataram 173 pessoas. O fogo permaneceu por várias semanas e devastou regiões e mais de 2.000 casas. Em 1987, 51.000 pessoas ficaram sem casa e outras 119 morreram no nordeste da China. Foi o maior incêndio florestal da história recente da China. Ouça mais, até hoje, o incêndio florestal mais mortal já registrado no mundo teria sido ocorrido em 1871, em Peshtigo, Wisconsin, Estados Unidos. Esse incêndio deixou entre 800
e 1.200 mortos. O fogo destruiu em poucas horas esse povoado, Pestaigo, de 1.700 habitantes, na época, e devastou outros 16 povoados distribuídos em 500.000 hectares. Irmãos, nós sabemos que tragédias como essas são frequentes na história. Em segundo lugar, com base na primeira trombeta, nós podemos afirmar que muitas calamidades naturais que devastam lavouras e tiram os alimentos dos homens são juízos divinos contra esses mesmos homens. Muitas calamidades naturais que arrasam lavouras, tiram a comida, tiram os alimentos das pessoas, são juízos divinos contra os homens. Como exemplo, ouça essas manchetes reais, todas aqui do Brasil. Seca e chuva de granizo acabam com plantações de café no norte do Espírito Santo. Isso foi em 2016. Seca causa prejuízo de 45 bilhões para o agro em 4 estados: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Isso agora em 2022. Mais de 100.000 hectares de lavouras são perdidas com chuvas em Minas Gerais. Também neste ano, milho, feijão e hortaliças foram as culturas mais afetadas pelo excesso de chuvas no estado. Por quê? Os preços tão altos que você tem sentido e sofrido nos últimos meses. Aqui está uma razão. No entanto, irmãos, não devemos esquecer de 2 coisas. Primeiro, haverá uma intensificação do barulho dessa trombeta na medida que a volta de Cristo se aproxima. Haverá uma intensificação do barulho dessa trombeta. Uma intensificação dessas tragédias, dessas queimadas, na medida que a volta de Jesus se aproxima. Mas aqueles que são de Cristo, Ele certamente dará o socorro, o alívio, o livramento necessários. Não só dessa trombeta, das consequências dessa trombeta, mas de todas as outras, porque esses flagelos não são para os cristãos, para os servos de Cristo, mas para os ímpios. Segundo, por enquanto a ira de Deus, a ira de Deus está misturada com sua bondade. Quantas vezes você leu nesse texto a expressão terça parte? Muitas vezes. Só a terça parte ainda da humanidade está sendo atingida por esses flagelos, por esses juízos. Então, por enquanto, a ira de Deus está misturada com sua bondade. Esses flagelos não atingem a totalidade da terra. Os seres humanos, talvez você aqui, talvez você que está me ouvindo agora, ainda tem tempo. Ainda a ira, o juízo de Deus está misturado e controlado, limitado por sua bondade. Os homens ainda têm tempo. Talvez você que está me ouvindo agora, você ainda tem tempo para refletir, se arrepender
Você ainda tem tempo para buscar a Deus e andar com Deus por meio de Cristo. Não endureça o seu coração. Porque, infelizmente, se endureceu o seu coração, né? Além desses flagelos, com toda a intensidade que virá sobre você, você ficará debaixo das taças. E aí, não será a terça parte. Será 100%. Não será 33%. Será 100%. Se refugie em Cristo. Se refugie em Cristo. É a sua única escapatória verdadeira. A segunda trombeta. Vamos falar juntos. Desastres e morte no mar. Desastres e morte no mar. Versos 8 e 9. Juntos. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora Deus coloca o mar em oposição aos que desprezam o Evangelho ou são cristãos nominais. Deus joga o mar contra eles agora. Aos que desprezam o Evangelho ou que são cristãos nominais. Essa segunda praga provoca algo parecido com a primeira lá do Egito. Depois você pode ler Êxodo 7, 20 e 21. Êxodo 7, 20 e 21. A grande semelhança entre essas duas pragas, a segunda de Apocalipse e a primeira do Egito, a grande semelhança entre elas é a presença do sangue. E talvez a maior diferença é que a do Egito fere o rio Nilo e a de Apocalipse atinge o mar. Note que o instrumento do juízo aqui é algo parecido com uma grande montanha. Não é literalmente uma montanha. Há algo parecido com uma grande montanha. Apenas parecido. Mas ela estava ardendo em chamas e foi atirada ao mar. Novamente lemos que ela foi atirada. Ou seja, o mal não vem de baixo, vem do alto, vem de Deus. Foi atirada ao mar. Queridos, precisa ficar claro que esse flagelo provoca grandes perdas. Ele provoca grandes perdas animais, humanas, econômicas e materiais. Diz o texto: morreu a terça parte dos peixes e dos outros seres vivos do mar. Morreu a terça parte dos peixes e outros seres vivos marítimos, e foi destruída a terça parte dos barcos e navios. Isso certamente provocou a morte de milhares de pessoas e muitos prejuízos financeiros. Foi a consequência dessa montanha caindo no mar, ou parecido com montanha.
provocou a morte de um grande número de pessoas e muitos prejuízos materiais e financeiros. É bom nós lembrarmos que nos dias de João, o comércio mundial girava em torno dos rios e dos mares. O comércio mundial naqueles dias dependia muito dos rios e mares. Obviamente não existia o sistema de rodovias, ferrovias e transporte terrestre como nós temos hoje. Uma lição do texto é que Deus também castiga a humanidade, tocando nas suas melhores estruturas de prosperidade e segurança material. Deus castiga os homens ímpios, tocando nas suas melhores estruturas de segurança material e de prosperidade. Veja algumas tragédias que certamente são sonidos, rumores dessa trombeta. Escute aí. Naufrágio do navio canadense Imperatriz da Irlanda, o nome do navio, Imperatriz da Irlanda. O naufrágio dele em 29 de maio de 1914. Morte de 1.012 pessoas. Afundamento do navio Indianápolis, 30 de julho de 1945. Morte de 1.196 pessoas. Ele foi afundado por um torpedo da marinha japonesa. Afundamento do navio britânico Lusitânia, 7 de maio de 1915. Morte de 1.198 pessoas. Este foi atingido por um torpedo alemão. Tem alguma semelhança com a montanha incendiada? Explosão do cargueiro francês Mont Blanc, 6 de dezembro de 1917, morte de 2.000 pessoas. Naufrágio da balsa Dona Paz, 20 de dezembro de 1987, morte de 4.375 pessoas. E mais, o afundamento da balsa senegalense Lejoola é considerado o segundo pior desastre marítimo não militar em número de vidas perdidas, 1.863. E o famoso Titanic levou consigo para o fundo do mar nada menos que 1.514 pessoas. Queridos, esses são apenas alguns dos maiores desastres ocorridos no mar. Outros desastres marítimos são os vazamentos de petróleo nos oceanos, as mortes e perdas por tempestades marítimas, a poluição que mata animais marítimos e as tragédias com pequenos barcos por falhas humanas ou mecânicas. Meus irmãos, coisas tristes como essas, muitas vezes são o toque desta trombeta. Um outro importante efeito dessa trombeta, são alguns tsunamis. Nos últimos 300 anos, foram registrados quase 200 tsunamis. Quem já tinha consciência da vida, no tsunami da Indonésia, né? Tem uma ideia. Falando sobre a segunda trombeta, William Hendrickson diz, escute aí, devemos interpretar
todos os desastres que ocorrem no mar, à luz dessa perspectiva. A figura de uma montanha sendo lançada ao mar é o símbolo mais vívido de terríveis calamidades marítimas, especialmente quando essa montanha arde em chamas. Ela simboliza grande transtorno e comoção. Querido, só há refúgio, só há segurança, só há descanso para o ser humano no Redentor Jesus Cristo. Ele é o único que nos livra da ira vindoura. Ele é o único que veio a este mundo, não cometeu nenhum pecado, não ofendeu a Deus, não ultrajou a Deus, não envergonhou a Deus, não se rebelou contra Deus, não negou a Deus, não adorou ídolos. E ele foi à cruz, verteu todo o seu sangue, carregou sobre si a condenação, a ira eterna de Deus contra os pecadores, contra o pecado. Carregou a ira de Deus sobre si, no seu corpo e espírito. A ira que era para mim, para você, para todo pecador, ele carregou na cruz. E ao terceiro dia ressuscitou. Para quê? Para nada. Para que nós fiquemos livres, salvos, resgatados, poupados dos juízos de Deus, agora na história das trombetas e das taças, o derramamento total e absoluto da ira de Deus sobre os ímpios, sobre a humanidade perversa. Cristo é a sua única esperança, querido. Pare de brincar. Estude sobre as trombetas, estude sobre as taças. Você pensa que Deus é esse qualquer, esse banana que você fica aí indiferente com ele, dando uma de crente? A Bíblia diz, querido, de Deus não se zomba. O que homem semear, isso também ceifará. Se semearmos em Cristo e para Cristo e com Cristo, vamos colher o melhor eterno, o melhor agora e o melhor por toda a eternidade. Os tesouros, os infinitos benefícios da graça de Deus, estaremos isentos dos seus juízos agora e da sua ira eterna. Terceiro lugar, fale comigo. A terceira trombeta: poluição e morte pelas águas. Poluição e morte pelas águas, verso 10 e 11. Vamos ler juntos? O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Chegou a vez das águas doces serem instrumentos divinos contra a humanidade rebelde. Até mesmo as águas doces Deus usa contra os pecadores de coração impenitente, endurecido e rebelde. Note as palavras caiu do céu. O significado é que Deus envia essa estrela. Ela não vem simplesmente de algum lugar no espaço.
ela vem da mão de Deus. E ela é grande, está incendiada como uma tocha. O fenômeno que nós conhecemos, que mais se parece com isso, é o meteoro, conhecido popularmente como estrela cadente. O meteoro é um pedaço de rocha que se incendeia, pega fogo, quando entra na atmosfera da Terra. Talvez João esteja falando disso, mas é improvável, porque essa estrela se chama absinto, ou seja, ela está carregada de uma substância tão amarga que é mortal para os seres humanos. O absinto é uma erva amarga como a losna ou o boldo, mas ela não é, nem era venenosa. O absinto não é e nem era venenoso. Ele é tão amargo quanto o boldo, quanto a losna, mas não era uma substância venenosa, ou uma planta venenosa. Parece que aqui a letalidade, o poder mortal, está na grande concentração do absinto na água potável. A estrela veio e provocou uma imensa concentração dessa substância amarga na água potável, de modo que essa água se tornou, para quem a bebesse, letal. O texto diz que a estrela cai nos rios, lagos, lagoas e reservatórios de águas. Acontece então uma contaminação pela qual muitos dos homens morreram. Muitos dos homens morreram ao beberem esta água. Queridos, qual é a mensagem para nós? Escute bem. A poluição da água doce, provocada pela cobiça humana ou não, é também uma manifestação do juízo de Deus. A poluição da água doce provocada pela cobiça do homem ou não, é também uma manifestação do juízo de Deus. Deus faz que a contaminação das águas tire a vida das pessoas. E esse juízo vem não apenas por causa do pecado da poluição em si, que é um pecado horrível que os homens cometem, da poluição das águas potáveis e das águas marítimas também. Mas esse juízo vem não apenas por causa do pecado da poluição, pecado cometido pelos homens, mas esse juízo vem principalmente pelos pecados mais profundos do coração e da vida humana, como a ganância, a incredulidade, a idolatria, o endurecimento do coração, a rebelião contra Deus. É como ensina Romanos capítulo 1, versos 24 a 32. Deus faz dos pecados humanos instrumentos da punição dos próprios humanos. Romanos 1, 24 a 32. Deus usa os próprios pecados humanos para a punição dos próprios humanos. Veja essa notícia. Pelo menos 2 milhões de pessoas morrem por ano
no mundo devido a doenças causadas pela água contaminada. Os principais meios de poluição das águas são esgotos, lixões, agrotóxicos, fertilizantes e radioatividade. Principais formas que as águas doces ou águas bebíveis, potáveis, são contaminadas, são poluídas pela radioatividade, pelos fertilizantes, agrotóxicos, lixões e esgotos. No entanto, as águas potáveis não matam pessoas somente quando são poluídas. Elas matam também por enchentes, afogamentos e intoxicação. Intoxicação por excesso de água. O nome disso é hiponatremia. Um escritor chamado Arthur Bloomfield escreveu: os homens rejeitaram a água da vida, zombaram do sangue de Cristo, derramaram o sangue dos santos, e agora o seu suprimento de água se transformou em sangue venenoso. Hendrickson diz que essa trombeta inclui a seguinte mensagem: filhos de Deus perseguidos, lembrem-se de que nosso Salvador vê nossas lágrimas e não está alheio às nossas aflições. Não haverá lugar onde o perseguidor iníquo encontre descanso ou alegria duradoura. Não só a terra e o mar, mas até as fontes e os rios, por toda esta época, se tornarão contra os que praticam males. Não só a terra e o mar, mas até as fontes e os rios, por toda esta época, se tornarão contra os que praticam males. E dois desses males, queridos, são o desprezo ao Evangelho ou o cristianismo descomprometido, que não é cristianismo de jeito nenhum. Quarta e última trombeta que veremos hoje. Fale comigo. A quarta trombeta: trevas na terra. Trevas na terra. Verso 12, vamos ler. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Será que há uma praga do Egito que corresponde a essa? Sim. Depois você leia Êxodo 10, 21 a 23. Fechando os desastres naturais das trombetas, o Senhor Jesus usa 3 astros, ou corpos celestes, contra os rejeitadores da sua palavra. Estes astros são o sol, a lua e as estrelas. Eles são apagados. Veja bem, sol, lua e estrelas são apagados por algumas horas. Mas a palavra de Deus diz que no fim eles serão apagados completamente. Agora o juízo de Deus é o apagão parcial do sol, lua e estrelas. Eles são apagados apenas por algumas horas. Parte da humanidade fica na escuridão durante 4 horas do dia e 4 horas da noite. Escuridão total, escuridão
absoluta. Então, irmãos, perguntemos: o que é a escuridão? O que a falta de luz provoca nas pessoas? Provoca pavor, desorientação, grande insegurança, muita angústia e até desespero. Quando as pessoas ficam no escuro, num escuro intenso, um escuro muito denso, e não encontra um meio de acender uma luz. Não é levantar da cama e correr no interruptor. A pessoa não encontra como acender uma luz, e a escuridão é densa. E demora para passar. Parece que nunca vai passar. O que acontece com a pessoa? O que é que ela sente? Pavor. Desorientação, é óbvio. Grande insegurança. Muita angústia. Até desespero. Portanto, é possível que essa trombeta não esteja falando somente da ausência, que os homens sofrerão apenas a ausência da luz física ou ambiental. Não, essa trombeta pode estar prenunciando calamidades naturais que enchem os homens de trevas mentais e emocionais. Algumas dessas calamidades são guerras, secas, fomes, enchentes, furacões, tornados, terremotos, epidemias, pandemias e outros acontecimentos terríveis na natureza, na terra. Tudo isso deixa os homens inseguros, sem luz, sem brilho e sem rumo. Porém, irmãos, essa profecia certamente terá um cumprimento literal. Essa profecia terá um cumprimento literal. O sol, a lua, as estrelas vão se apagar literalmente. E muitas pessoas vagarão nessa terra, envoltas em trevas. Ouça isso. O efeito do sol, lua e estrelas sobre a vida não poderia jamais ser superestimado. São aqui referidos, nessa trombeta, todos os males advindos do funcionamento anormal dos corpos celestes por toda a presente era. Escute isso. São aqui referidos, no toque dessa trombeta, todos os males advindos do funcionamento anormal dos corpos celestes por toda a presente era. Assim, todo o universo, incluindo o sol, a lua e as estrelas, é usado pelo Senhor como advertência para os que não o servem e que perseguem os seus filhos. A maioria, queridos, a maioria da humanidade rejeitou, tem rejeitado e cada vez mais rejeita a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Maioria da humanidade, cada vez mais teimosamente, maioria da humanidade rejeita a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Amaram mais as trevas do que a luz da vida, amaram mais as trevas do pecado do que aquele que Deus enviou
para ser a luz dos homens, como diz o apóstolo João. Portanto, já começaram a provar, por meio dessa trombeta, os homens já começam a provar uma antecipação das trevas eternas. Querido, o cristão tem Cristo como a sua luz. O cristão tem Cristo como a sua luz. E a vida desse cristão reflete essa luz. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Concluindo, leia comigo o verso 13. Juntos. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Irmãos, em resumo, sabe o que esse verso significa? As coisas estão ruins, mas vão piorar. É o que essa águia está anunciando. As coisas estão ruins, estão difíceis, elas vão piorar. Vão piorar. Ai de quem estiver sem Cristo, ou fazendo de conta que é cristão. Porque para os ímpios, para os que abertamente rejeitam o Senhor, o Salvador e a salvação de Cristo, que abertamente rejeitam a vida cristã, a palavra de Deus como seu manual de fé e de prática, para estes, as coisas vão piorar, e muito, 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 vão piorar imensamente, ilimitadamente. E quando eu estou falando que as coisas vão piorar para eles, eu estou falando vão piorar espiritualmente, emocionalmente, eternamente. É isso que esses ais das últimas 3 trombetas estão anunciando. Para os que desprezam Cristo, desprezam o Evangelho, são cristãos de fachada, cristãos que só assistem cultos, mas não amam a Cristo, não servem de verdade a Cristo. E para aqueles que abertamente, atrevidamente, rejeitam e desprezam o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, para esses as coisas vão piorar muito, muito, mas vão piorar espiritualmente, emocionalmente e eternamente. Não tem como dizer, não tem como expressar como será a experiência e a existência dos que odeiam o Evangelho, dos que rejeitam Cristo, dos que são cristãos nominais, religiosos, ou que nem querem saber de Bíblia, de igreja e de servir a Deus. Não tem como explicar como será horrível a realidade deles. Para os cristãos, para os santos, como diz Apocalipse, falei um pouco sobre os santos na pregação sobre o tema, os que habitam sobre a terra, você pode ouvir lá. Para os santos, as coisas vão piorar também, mas vão piorar materialmente, fisicamente.
e muitos, em grande medida, também emocionalmente, porque virão grandes aflições, tribulações sobre os servos de Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto os cristãos que andam com Cristo, andam no Espírito, andam na palavra de Deus, e que adoram a Cristo de verdade, eles podem ter imensas aflições emocionais, mas eles também têm imensa paz, alegria, segurança e esperança, porque Cristo lhes dá isso. Eles recebem isso de Cristo. Enquanto sofrem, têm paz. Enquanto sofrem, se alegram no Senhor Jesus. Paulo é um exemplo disso. Sofria imensamente, mas se regozijava imensamente em Cristo Jesus. Para os cristãos as coisas vão piorar, mas de modo nenhum elas vão piorar espiritualmente e eternamente. Porque Cristo livra, Cristo salva, Cristo socorre, Cristo sustenta, Cristo fortalece, Cristo capacita os seus discípulos, a sua igreja. Então está aqui, ai, ai, ai dos que moram sobre a terra. A águia é um animal predador, e aqui ela simboliza o mal e a tragédia. Ela voa e fala bem alto. Para quê? Para que todos possam ouvir. Somente no Apocalipse aparecem 3 ais numa mesma sequência. Só no Apocalipse. Ai é uma expressão que diz assim: coitado de você, pelo que vai te acontecer. É incomparável a maldição que você vai receber. É isso que significa um ai. Agora imagina 3. E aqui esses ais significam que as 3 últimas trombetas trarão calamidades ainda mais terríveis. Porém, queridos, não esqueça, terça parte, esses castigos ainda são misericordiosos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que, leia comigo, o que ele diz? Juntos, nunca poderemos dizer que Deus não moveu céus e terra para dar ao ser humano oportunidade de se arrepender e se converter a Cristo. Enquanto as trombetas estão soando, Deus ainda está dizendo: volte-se para mim, estude as Escrituras, conheça o meu Filho Jesus Cristo, ame o meu Filho, adore-o, siga-o, louve-o com todo o seu coração, proclame a mensagem dele, fuja do pecado, vença o mundo, se retire da corrupção deste mundo, resista ao diabo, adore o meu Filho Jesus, glorifique-o, exalte-o como Rei e Senhor da sua vida. Por meio dessas trombetas, você que ainda está vivo, você que ainda pode ouvir a palavra de Deus, por meio delas Deus está dizendo: se arrependa, creia, estude a palavra de Deus, se comprometa com a igreja bíblica, adore a Deus com irmãos, com cristãos que de fato temem a Deus. Seja um cristão bíblico verdadeiro. As trombetas anunciam oportunidade de Deus para o pecador. Então eu te pergunto: você é um arrependido segundo a Bíblia?
a sua vida tem os frutos do arrependimento. Feche os seus olhos. Pai Celeste, pela tua infinita e bendita graça, pelas tuas misericórdias manifestadas até nos teus juízos, revelados nos teus juízos sobre os homens, sobre a humanidade, Pai, eu te suplico em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha vivificar, despertar, avivar a tua igreja pela tua palavra. Aqueles, Senhor, que estão endurecidos, indiferentes, que estão vivendo contra Cristo, ó Deus, dá-lhes, Senhor, a fé para a salvação. Conduza-os, meu Deus, pelo teu santo e bendito Espírito, ao arrependimento verdadeiro dos seus pecados. Faz que eles comecem, Senhor, a estudar a tua palavra, ler a Bíblia com alegria, com disposição, com sede, com anseio do Senhor. Faz que tenham um compromisso real, profundo com a igreja local, onde as escrituras são ensinadas e pregadas com fidelidade. Salva o pecador nessa noite, Pai, pela tua palavra. Faz que eles aproveitem a oportunidade da tua graça, que eles ainda têm. E aqueles, Senhor, que são teus, que têm sido cristãos bíblicos, que têm se consagrado ao Senhor, que têm sido fiéis, Pai, que têm resistido o diabo, vencido o mundo, têm fugido das paixões da carne. Por essa palavra, anima eles, anima os seus corações, conforta os seus corações, alegra seus corações, fortaleça-os, fortaleça aqueles que são do Senhor, para que cada dia fiquem firmes na oração, no estudo da palavra, fiquem firmes em buscar te conhecer e te servir de modo mais puro, de modo mais verdadeiro, de modo mais real. Pela tua palavra, vivifica, santifica, fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. E queridos, que a graça infinita, eterna do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolações e a paz do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai na